Eu sou o Rodrigo, a gente está no Comida de Verdade, a gente vai continuar falando de chocolate com a chocolatier Miriam Rocha. Eu estou vendo aqui amêndoa, eu queria falar um pouquinho de produção, do processo de produção. Queria provar também. Qual é a ordem? Tá preparado? Queria que você explicasse um pouquinho o que é cada coisa. Tá. Vamos construir chocolate? Chocolate de verdade. De verdade. Tá. Por favor. Então, olha só, tudo começa com uma amêndoa de cacau, selecionando qual é a origem dela. Então, você pode afunilar pela raça, como qualquer fruto, né? Então, você tem a raça, que vão ter informações de DNA. Você tem, daquela espécie, você tem aonde ela é plantada, então, condições de terroir e habitat, como numa uva. Pensa num vinho, né? Então, você tem a região, o solo, o habitat, enfim, o terroir. Dali, você tem a fazenda, que vai ter qualidades de plantio, formas, natureza, enfim, ou não, né, formas criadas. Você vai ter o ponto da colheita daquele fruto, você vai para o tipo de fermentação, que já começa a ser a receita de cada fazenda, né? Então, quem vai influenciar esse trabalho é o cacauicultor. Da fermentação, você vai... Na verdade, você fermenta, você abre aquela fruta, quebra, lembram do Era cacau? isso que eu ia te perguntar. Essas Quebra amêndoas o ficam cacau. ali dentro com aquela... O cacau parece uma mão papaya, lembra? Assim, né? Vários tamanhos, várias cores, Sim. enfim. Você quebra o fruto, abre e tem uma polpa branca que você chupa, que seria o suco de cacau. Dá um suco maravilhoso, Dá um inclusive. suco maravilhoso. É. Mas a gente precisa dessa polpa para fermentar, porque a fermentação do cacau é inócua. A gente não adiciona fermento, tá? Então você vai tirar aquela, a gente chama de baba, vai tirar essa baba e vão para coxos de madeira que vão partir para fermentação. Então ali vão começar as bactérias a interagir, enfim, os açúcares, né, a mexer, criar diferentes temperaturas e os micro-organismos a se desenvolver. Então você vai ter um processo de fermentação. Vão passar por várias fermentações, vários processos. E essas fermentações vão matar o embrião da semente e vai deixar de ser uma semente de cacau que você plantaria e viraria uma árvore para ser uma amêndoa. Isso é a primeira diferença. E vai se perder um pouco dessa baba. Na verdade, vai escorrer até um pouco dessa baba. Existe uma especialidade que é o mel de cacau, que um pouco escorre desses coxos. Mas, enfim, você vai se perdendo um pouco isso, essa baba se perde e sai meio sujinha a castanha de cacau. Essa é a amêndoa fermentada. Essa é a amêndoa fermentada, tá bem limpa. Eu posso comer? Pode. Primeiro essa, tá crua. Se não for a melhor experiência gastronômica da tua vida... Já tem a cor, né, inclusive? Tem. Tá vendo? Dentro dela, você analisa como que ela foi fermentada. Existe uma análise para isso. A gente consegue ver que ela fez sulcos dentro da amêndoa. Só que ela está protegida pela casca. Tem uma acidez intensa. Tem. Bem ácido. Né? E tem a ver com a característica da própria amêndoa natural. A partir disso vai para secagem para não ter nenhum fungo. Para não ficar mofos, fungos, enfim. Não é ruim. Oi? Não é ruim. Não, surpreendentemente, Não. como foi bem fermentada, ela é gostosa em sabor. Só que as notas estão meio confusas aí dentro. Sim. Por causa da acidez, né? Muito alta. Aí a gente para nesse momento e vai torrar. Então vai escolher a forma da torra. Você vai provar agora a mesma amêndoa torrada. Tá. Observa que vai sair bem mais fácil a casca. Você pode fazer assim na tua mão. Mas eu posso comer com a casca também. Pode, mas normalmente não é aproveitado no processo. Já é outra coisa. Tá? Agora fixaram-se notas. Você consegue perceber alguma nota? Ainda não. Eu tô me educando no paladar. Já cortei o açúcar do café. Tô no caminho. Tudo bem. Pois é, café. Você sentiu alguma coisa leve de café? Sim. Você começou num balsâmico e parou num café? Café. Agora nessa? Sim. A primeira estava mais balsâmica. Mas eu acho que tem a ver com a torra, né? Com a própria... Tem a ver com a torra, Sim. mas tem a ver com a raça. Isso é um forasteiro que ele dá notas naturais de café. Então, se eu tomar cuidado e fizer uma sobretorra, eu vou ter um café queimado, eu vou ter um café expresso. E aí vai me dar de novo amargor, que foi tudo aquilo que eu trabalhei na fermentação que eu não queria. Então, tem a ver o ponto de torra também. Ele para por aí. Daqui, a gente vai brincar de você provar isso daqui, só para você não sofrer tanto. Daqui a pouco a gente continua. Aqui, a gente parou num processo e fez um petisco para você degustar. Pronto. Mas o que é esse suquinho? Surpreenda-se, come e olha a metade. É aquela amêndoa de cacau, só que agora feita em gastronomia. Agora você fez um petisco. Tá pronto. Uma delícia. Esse é um produto. Mas foi só uma brincadeira, tá? A gente continua aqui a evoluir. É amêndoa fermentada, torrada, mas com...
no caso, finalizada. Normalmente não se vai Uma para aqui, delícia. tá? Isso aqui foi uma criação para Uma criação sua. uma criação minha para mostrar que uma amêndoa boa se come. Uma delícia. Me cansava ouvir chocolate amargo, amargor, que eram tudo aquilo que foi trabalhado numa boa fazenda, numa boa fermentação para retirar. E aí eu quis valorizar quem faz esse trabalho. Você poderia comer uma amêndoa pura, só que eu tinha que prepará-la. Então, ela levou esse trabalho de finalização. Bom, mas a gente quer fazer chocolate, né? Então, a gente tiraria dessa amêndoa torrada, O interior, a gente solta muito facilmente a casca e como ela foi bem fermentada e ela apresenta sucos, olha, ela já se parte. Naturalmente ela se parte. Então você tem o que a gente chama de nibs de cacau, que na gastronomia é muito aproveitada sim. para fazer crostas e, enfim, se usa hoje em dia na granola. Então você consegue saladas, né? salada, com uma boa pães, né? Com uma boa fermentação, você respeitou todos os flavonoides, os elementos benéficos do cacau. E você está comendo o coração de cacau. Tá? Isso aqui é o coração, é nibs que se chama. Isso vai ser prensado e vai virar massa de cacau. Massa de cacau é o 100%. Que aí aqui você tem um experimento de 2 massas de cacau. Experimenta, por favor, essa daqui, a mais escura, que te pareça mais escura. Eu te aconselharia a tomar uma água. Tô sentindo necessidade. Tá sentindo necessidade, eu imaginei. Duro. Pois é. Isso é uma massa de cacau prensada. A sensação que eu tenho é que voltou a um estágio anterior. Aquela amêndoa estava mais gostosa. Eu imaginei. Mas é porque a amêndoa que foi feita essa massa, eu estou fazendo uma maldade com você. Não você está comendo uma massa... Você pode parar se quiser. Uma massa comercial. Desculpa. Mas eu tinha que te mostrar para que você prove essa daqui. Isso não é essa comida daqui. de verdade, isso é cacau de verdade. Isso é cacau de verdade. Não é de mentirinha. Mas enfim, prova essa daqui. Que a aparência é mais arenosa. Sim. Mas... o palato mais sensível. Sim. Sentiu a diferença? Enorme. Então, o que você tem aqui de diferença? Você só tem a amêndoa prensada, só que essa fermentada, bem colhida, de origem pensada, e essa, tudo junto, prensada, inclusive dura, porque tem menos, não foi muito, se preocupou muito em quanto de manteiga de cacau tinha no interior dessa amêndoa. Essa primeira seria um processo industrial. Essa aqui é uma massa de cacau industrial, essa é uma massa de cacau... Nossa, é gritante. É gritante. De origem, né? Sim. Para não falar a palavra gourmet, né, gente? Então tá bom. Então você chegou nisso. Essa isso massa é é 100%. 100%. Isso é 100%. Tá. Aí você consegue perceber que, além de não ter amargor, são 2 mitos que a gente desfaz nesse momento. Não tem amargor. Não precisa ser chocolate amargo. Zero. E não existe chocolate 100%. Porque 100% aqui é massa de cacau, concorda? Sim. E não ficou arenoso? Sim, muito. Aí você precisa de gordura. E você vai usar uma gordura nobre, porque a gente trabalha na lei da pureza. Então, não tem gosto, está desodorizado, digamos assim. Mas isso vai derreter. Experimenta só a sensação de derreter no teu palato. A partir de 28 graus derrete, a tua boca está em 34. É manteiga de cacau. Isso é manteiga de cacau pura. Essa gordura foi extraída de uma outra amêndoa. Então, quando eu extraio... Agora o lado... Você me perguntou antes o lado técnico, agora o lado romântico do que é chocolate. Chocolate é o casamento da massa de cacau com a gordura do próprio cacau de uma outra amêndoa que não perdeu. Não, de uma outra amêndoa que perdeu essa gordura. Então, você tem uma amêndoa que foi prensada e extraiu a gordura. Você tem uma amêndoa que foi prensada e ficou com a sua gordura, que é mais ou menos 54%. Você vai agregar mais gordura e vai criar uma emulsão. Por isso é o alimento do amor. É o casamento entre massa de cacau com a sua gordura e a gordura nobre da manteiga de cacau. Somente o casamento dos dois me gera chocolate. E aí também não separa mais, né? Então, nesse caso, você não teria 100%, porque eu preciso mais do que 10% para ficar um palato que vai emulsionar e que vai me trazer os sabores. Tá, então, na verdade, ele é 10% no mínimo de emulsão, através da manteiga de cacau, mais o restante da massa de cacau. Isso. E por que esses chocolates industriais... E aí você vai precisar de tempero, né? Sim, é. Aí você vai ter um pouquinho de açúcar. Tá. E aí, em algumas situações, você vai precisar de alguns aditivos. No caso industrial, por exemplo, usar um pouco da lecitina. Tá? E aí, se você não precisa. Existem as nossas massas de cacau do Pará, por exemplo, no Brasil, tem muita quantidade de gordura de manteiga de cacau. Então, ela
você consegue um ponto de derretimento bem intenso. Mas, por exemplo, Miriam, essa história da composição, esse aditivo, no caso da indústria, eu suponho que seja mais para aumentar a durabilidade do produto na prateleira. Não? Que outros produtos? Assim, você falou Depende. do tempero, você falou Você da não proposta precisa, do chocolate, né? Mas que, por exemplo, o que eu quero perguntar é, esses chocolates que não são industriais, que se preocupam com a pureza, quais são os outros aditivos que se adicionam nele? Ou melhor, ele tem uma durabilidade menor por causa disso? Você está preocupado mais com Não, tempero? se você está falando em shelf life, em durabilidade de prateleira, né? Chocolate, por incrível que pareça... Bom, primeira coisa, a gente está falando de chocolate, vamos definir, a gente está se referindo ao tablete puro o tempo todo, tá? E não produtos de chocolate ou doces sabores de chocolate. Tá. Esse sim tem outros ingredientes agregados que vão interferir na durabilidade. Outro ponto que a gente tem que pensar é o balanço. A gente falou da quantidade de massa de cacau, que numa linha industrial, na verdade, você trabalha com a regra da quantidade de derivados de cacau. Então, tudo entra. Derivados de cacau, você pode, inclusive, alcançar a intensidade colocando cacau em pó, contando a manteiga de cacau, contando a massa de cacau. Então, a massa de cacau e a manteiga de cacau vão entrar em menos quantidade por questões econômicas, tá? Mas se você pensa em balanço, se a gente está de novo na linha da pureza, quantos % de massa de cacau tem naquele chocolate, naquele tablete, você pode baixar a sua intensidade. Então, de repente, eu vou fazer um chocolate 46% e vou entrar com outra informação de gordura que seria láctea. Então, eu posso colocar leite em pó, por exemplo. Eu vou fazer um chocolate ao leite. Se eu fizer isso, a partir da hora que eu uso esse outro tipo de gordura, eu começo a sofrer interferência de vida de prateleira. Porque manteiga de cacau é uma gordura que ela não fica sossa e ela não teria validade oficialmente, assim. Você tem uma perda na massa de cacau, você tem uma perda aromática. Claro, como todo produto fresco, torrado, pressado, você tem uma oxidação com o ambiente. Mas você não tem... Realmente a validade de um chocolate ela é longa, ela é extensa. A gente acaba dando uma validade de 1 ano para o produto, o que é muito bom em gastronomia, mas quando teria até um pouco mais. Mesmo artesanal.